O objetivo do artigo Motoristas Urbanos em Tempos de Covid-19 é compreender a percepção desses motoristas acerca aí das mudanças e transformações ocorridas após a pandemia e ao isolamento de Covid-19. A gente tem como metodologia uma pesquisa aí bibliográfica, assim também como uma etnografia, no sentido de a gente fazer um questionário online, mas também observação em grupos WhatsApp desses motoristas e diálogos por meio do WhatsApp. A pesquisa ela vai girar em torno de uma sociologia urbana, das emoções e também do mundo do trabalho. A gente dividiu os artigos em 5 tópicos. O primeiro tópico a gente busca aí compreender qual a correlação entre cidade e Covid-19, mostrando que é na cidade que essa crise vivenciada aí pela pandemia de Covid-19 é mais fortemente sentida, como pontua Robert Park, a crise ganha uma nova proporção, na cidade a gente tem um número maior de estímulo. No segundo momento, a gente aí busca analisar a pandemia, isolamento social e representação, porque houve uma discussão aí no início da pandemia sobre a ideia de isolamento social. A gente é favorável para diminuir o risco de infecção, diminuir as infecções, ou a gente diminui, a gente controla esse isolamento social, já que afeta economicamente não só empresários, mas também os trabalhadores formais. Enfim, no terceiro momento, a gente trabalha a ideia de medo, desse cotidiano e dessa sociabilidade pandêmica, um conceito aí construído pelo professor Marmanilho Pereira. E aí a gente percebe que essa sociabilidade pandêmica, esse cotidiano pandêmico, ele é marcado pelo medo, tá? O medo da morte. E esse medo é aqui entendido a partir de Marlene Chauí e Mauro Coure como um construto social que molda o cotidiano, a vida, a percepção, a maneira de sentir e agir desses indivíduos. E esse medo é um medo que é marcado pelo medo da morte, o medo de contrair a doença, mas também o medo de não sobreviver economicamente diante aí desse contexto. E é a partir daí que a gente tenta entender esses motoristas por aplicativo, ou seja, mudar o que alterou nesse cotidiano desses indivíduos. E aí, com base em Santos, Boaventura de Souza Santos, a gente percebe como que esse vírus tem uma pedagogia cruel, tá? Que a quarentena ela é discriminatória porque nem todos têm acesso, uns são obrigados a ir trabalhar, não só os profissionais da área da saúde, tá? E aí a gente percebe que ficar em casa, será se é para quem quer ou será se é para quem pode? E a gente percebe que há uma modificação no cotidiano, nessa percepção desses indivíduos, e esse medo faz parte, o medo de contrair a doença, o medo das pessoas não obedecerem às medidas de segurança aí da OMS, mas também tem o medo de não sobreviver, de não conseguir pagar as contas. Tá? E por mais que esses indivíduos eles se posicionam favoráveis ao isolamento, muitos deles não fizeram isolamento, ou então outros fizeram 1 semana, 2 semanas e já voltaram a trabalhar. Por quê? Porque eles se veem obrigados. E aí é o caso, por exemplo, do senhor Daniel, que ele fez quarentena de 2 semanas, porque o comércio fechou, e aí ele se viu obrigado a voltar por conta das contas. E aí ele adoeceu, pegou Covid, parou, melhorou, voltou a trabalhar novamente. Tá? E aí o cotidiano desses indivíduos ele é marcado por esse medo esse que não é só de contrair a doença, medo de não pagar as contas, porque diminuiu-se aí o número de passageiros e modificou a questão da higiene, aumento de gastos também, porque essa higiene resulta aí também num aumento de gastos e na verdade o que a gente percebe é que esses medos concorrem entre si, tá? E vão acabar estruturando a ação desses indivíduos. E a gente, nas nossas considerações finais, a gente quer tentar mostrar que toda essa conjuntura, toda essa crise vivenciada economicamente, não veio, por exemplo, do vírus, tá? Essa crise é uma crise que é vivenciada anteriormente, mas como pontua aí Adorno, a pandemia, ela ressalta de maneira drástica toda a desigualdade social do país. Então, a pandemia ela ressalta a crise já vivenciada, essa lógica destrutiva do capital. E aí, nesse sentido, a gente finaliza perguntando: ficar em casa é para quem quer ou é para quem pode?